Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Dando continuidade às atividades do projeto sobre suicídio é preciso falar, nós vamos tratar do tópico a formação das famílias. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, lá no item 8, Allan Kardec didaticamente nos explica como são formadas as famílias. E chama mais atenção o fato de que as famílias se formam por laços espirituais ou por laços corporais. E existe uma grande diferença entre essas duas famílias, esses dois modos de formar a família. A família formada por laços espirituais, ela é um modelo durável que se aperfeiçoa de acordo com a purificação e o adiantamento do espírito adquirido em cada uma de suas migrações no mundo terreno. A cada vez que ele passa pela Terra, ele acumula conhecimentos, acumula experiências, e isso o torna cada vez mais adiantado. Essas experiências que o espírito adquire no plano físico e também no plano espiritual são levadas para esse núcleo familiar, e com isso a família se perpetua no plano espiritual. Nas famílias formadas por laço de afinidade, a atração se dá pela afinidade dos espíritos, pelos propósitos que são semelhantes de um e de outro, pela vontade que um tem de colaborar com o outro para que juntos se desenvolvam espiritualmente e alcance os mais altos níveis do plano espiritual. É uma família que ela existe para cooperação entre indivíduos, seja no plano espiritual, seja no plano físico. E existe também, tal qual eu falei lá no capítulo 14, no item 8º, a família formada por laços corporais. Essas famílias geralmente são frágeis, são de vinculações terrenas. Muitas vezes elas se dissolvem moralmente em curto espaço de tempo e acabam deixando de existir assim que vem a morte física. Não tem a ligação espiritual para o plano espiritual. É realizado o trabalho que precisa ser feito aqui no plano físico, mas muitas das vezes o espírito vem para colaborar com o outro e acaba a missão, retorna ao plano espiritual para retornar à sua família original, aquela formada por laços espirituais. Fato é que há que ficar bem claro que a vinculação consanguínea, por si, ela não estabelece vínculos espirituais ou vínculos de afinidade entre os espíritos. Muitas vezes nós vemos famílias que parecem ser totalmente harmônicas, com pessoas que habitam naquele meio trazendo só problema. E de outras vezes nós vimos também famílias que são totalmente desestruturadas e naquele meio existe uma pessoa que é calma, ponderada, que é o equilíbrio para toda aquela desestrutura familiar. Via de regra, essas são as famílias formadas por laços corporais. Então, que fique registrado para a nossa percepção que os dois modelos de formação familiar se dá pelos laços espirituais, que é pela afinidade, e aquela que é formada pelos laços corporais, de duração via de regra muito pequena, ou seja, dura enquanto tem a vida no planeta Terra. De acordo com os ensinamentos do Allan Kardec, que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, esses são os dois modelos de família que existem no plano espiritual e no plano físico.